Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus, minha irmã e meu irmão, por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. Tem pessoas que não teve oportunidade hoje, minha irmã e meu irmão, de nem ver esse dia nascer. E nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui tendo a oportunidade de estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e peço ao Senhor que essa palavra frutifique no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, e nos coloque cada vez mais no caminho da obediência. Amém? E para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem sempre como objetivo orar por você e pela sua família, ou seja, te ajudar em oração, porque você tem que orar também, minha irmã e meu irmão. Está bem? E ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 29 ao 31 do capítulo 22, que termina justamente no versículo 31, então nos ajude dando seu like e se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para que você possa receber essa oração todos os dias, de domingo a sexta-feira, porque no Shabat, no sábado, nós descansamos. E deixe o seu nome aí nos comentários para que tanto eu como as intercessoras vejamos e possamos colocá-lo no nosso caderno de oração. Amém? E então, o versículo 29 diz: não retenhas as ofertas de suas colheitas. Ou seja, a oferta tem que ser dada no tempo certo. A oferta e o dízimo, minha irmã e meu irmão, chegou nas suas mãos, então separa o que é do Senhor. E o versículo continua dizendo: consagre-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria de vocês, das ovelhas e das cabras. Ou seja, elas deveriam ser entregues aos sacerdotes durante 7 dias. Elas ficavam com a mãe. E no 8º dia, elas eram entregues ao Senhor. As pessoas pegavam a cria ali das ovelhas, das cabras e levavam até o sacerdote. Entendeu? E então, o versículo 29 diz: não retenhas as ofertas de suas colheitas. Ou seja, a oferta tem que ser dada no tempo certo. A oferta e o dízimo, minha irmã e meu irmão, chegou nas suas mãos, então separa o que é do Senhor. E o versículo continua dizendo: consagre-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria de vocês, das ovelhas e das cabras. Ou seja, elas deveriam ser entregues aos sacerdotes durante 7 dias. Elas ficavam com a mãe. E no 8º dia, elas eram entregues ao Senhor. As pessoas pegavam a cria ali das ovelhas, das cabras e levavam até o sacerdote. Entendeu? E o Senhor continua dizendo: vocês serão meu povo santo. Não coma a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-nas aos cães. Mas veja que o versículo 29, a parte B, e o versículo 30, e no versículo 30, o Senhor está repetindo o que ele diz lá em Êxodo 13, onde o Senhor dizia que o primogênito dos homens e dos animais deveriam ser consagrados para ele. Isso está lá em Êxodo 13. E veja que nós falamos aqui que tanto os primogênitos como os animais impuros, eles poderiam ser resgatados. E como?
ou seja, tomados de volta, né? Porque Deus não queria um sacrifício de homens, Deus não queria sacrifício de homens e nem de animais impuros. Então eles iam lá e davam dinheiro para o sacerdote pegava e devolvia aquele animal para o dono, ou seja, o jumento para o dono, e o filho poderia ser resgatado de volta em qualquer idade, não precisaria ser novinho. O pai só sabia que ele teria que dar um dinheiro como se fosse uma oferta pela vida daquele filho. Era como se ele estivesse comprando aquele filho de volta da mão do Senhor. Senhor, eu te dei meu filho, mas eu estou tomando ele de volta. Está aqui a oferta por esse filho. Entendeu? Mas agora veja que no versículo 31 diz que era para não comer animal dilacerado por feras, porque somos santos. Por que o Senhor não nos diz, né? Mas nós temos que obedecer. É o que está dito lá, né? O povo de Israel tinha que obedecer. E nós nem sabemos o que nós estamos comendo, né, gente? Hoje nós nem sabemos qual é a procedência das carnes que chegam para nós, né? Então nós temos que pedir ao nosso Deus, orar e pedir ao nosso Deus para santificar todas as coisas, purificar, né? Mas lá em Levítico 17:15 diz que se alguém comesse, ele deveria lavar as roupas, deveria se banhar com água e ficar impuro até a tarde. Então depois ele voltaria a ser puro novamente. Mas se assim ele não fizesse, ele sofreria as consequências da iniquidade dele. Então eu creio que tem algum malefício aí. Tudo aquilo que o Senhor diz não, tem uma consequência espiritual, uma consequência física, que às vezes a gente nem sabe qual que é. Mas se o Senhor disse que não, é não. Eu particularmente, eu considero algo que eu também já vi os nossos sábios comentando. A alimentação, a tudo aquilo que você come, você se torna aquilo que você come, né? Você internaliza a comida em você, né? Uma pessoa que come muita massa, ela acaba engordando, não é? Então, é diferente de uma pessoa que come mais legumes. Eu sei que tem questão de genética, a irmã não, né? De hormônios e tudo, mas geralmente é assim. Então, se você, quando nós vamos ver isso lá em Levíticos, quando nós estivermos estudando Levítico 11, os animais que Deus separou para que o povo se alimentasse eram animais brandos, animais tranquilos, animais que não eram ferozes. Então Deus não queria que o homem colocasse dentro dele essa natureza feroz, essa natureza agressiva. Porque o homem foi feito para habitar o Espírito Santo de Deus, e não uma natureza de fera, não uma natureza selvagem, e não uma natureza de instintos incontroláveis. Então, a gente tem que atentar para essas coisas. Tudo aquilo que Deus fala tem sentido. Nós é que fazemos coisas sem sentido. O Senhor não. O Senhor não. Então, você ali está comendo uma carne que foi devorada por feras. Ali ficou marcada pela boca do animal, né? Ali o animal mordeu, ali o animal contaminou aquilo com o pior dele, que é a violência. Uma carne que foi dilacerada pela violência, não é? Então a gente tem que atentar para essas coisas. Por isso que todo alimento na nossa mesa nós temos que orar. Como nós não sabemos a procedência, não sabemos como que foi feito, como que chegou até nós temos que orar, temos que abençoar. Às vezes a gente não tem nenhum hábito de orar antes, mas ora depois, então, pede ao Senhor. Já ora antes, já faz nas suas orações pela manhã, já pede a Deus para consagrar, para abençoar, né? Mas qual a reflexão para nós hoje? Veja que o Senhor aqui no versículo 29, o Senhor diz para não retermos conosco as ofertas de suas colheitas. E depois o Senhor nos ensina que as primícias são dele, né? E nesse versículo diz que somos santos, né? Então, quem é santo, separado, obedece e não retém aquilo que é do Senhor.
Quando entendemos que tudo é do Senhor e que uma parte daquilo que Ele nos deu é realmente dele, então nós devolvemos. Mas quando o espírito de avareza toma conta da nossa mente e nós achamos que tudo é conquista nossa, aí nós não devolvemos. Sabe por quê que nós não devolvemos? Porque a gente acha que a gente está fazendo um favor para Deus, um favor para a igreja, um favor para os irmãos, que depende daquela oferta, né? Porque a igreja, ela sustenta, o dízimo é para sustentar, o dízimo e as ofertas é para sustentar o órfão, a viúva, os necessitados, fazer a obra de Deus, né? A tzedakah, a caridade. Mas a gente não devolve porque a gente acha que a gente está fazendo um favor. Um favor é meu, por que eu vou dar o meu dinheiro? Não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é de Deus. Foi o Senhor que permitiu que esse dinheiro chegasse até você. Você tem todas as coisas por causa do Senhor. Então é mais do que justo de você separar. É uma sociedade que você tem com o Senhor. Então é mais do que justo você separar o que é dele. É honestidade. Por isso que lá em Malaquias fala, aquele que você está me roubando nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque é do Senhor, uma sociedade que você tem com ele. E ele estipulou 10%. Nós não podemos ler a palavra de Deus e interpretar da maneira que nós queremos. Não podemos. Não podemos. É uma sociedade que nós temos com Deus. Por isso que eu falo, colaborar com o Senhor. Porque nós somos colaboradores com Ele. Se você tem uma sociedade, se você tem um sócio, você abre uma empresa, seja lá uma padaria, um salão, uma kitnet, seja o que for que você abrir com seu sócio. Ali naquela sociedade vai vir escrito ali o qual que é a parte, qual que é a parte dele, do seu sócio, qual que é a sua parte, qual que é a parte dele. E se você roubar a parte dele, ele vai ter direito a ficar com a sua parte, ele vai te levar na justiça e ficar com a sua parte. Não pode, tem que ser tudo estabelecido. E Deus estabeleceu, 10% é dele. E quem é que administra essa parte que é de Deus? Os nossos pastores, os nossos líderes, né? Os nossos mestres, os nossos sacerdotes. É os sacerdotes que administravam. Ah, mas tem sacerdote aí que eu não confio. Tá, se você não confia, já é um problema seu. Já é um problema seu. E esse sacerdote, se ele não é confiável, se ele não administra bem, ele também vai ser ele que vai tratar com o Senhor. Olha o que aconteceu com os filhos de Eli. Olha o que aconteceu com os filhos de Samuel, né? A gente vê ali. Olha o que aconteceu com os filhos de Arão, que queria oferecer fogo estranho ao Senhor. O sacerdote, ele vai ser tratado pelo próprio Deus. Foi assim que o Senhor determinou. Nós não podemos mudar as coisas. Eu discordo. Não, eu discordo. Eu discordo. Estou querendo mudar a palavra de Deus. Não pode. Um tio que a gente tirar disso aqui, nós vamos pagar caro, minha irmã e meu irmão. É o que está na palavra. A palavra tem que ser pregada. Por isso que eu estou aqui na Torá. Porque você vai ver lá Jesus. Jesus vivia das ofertas. Jesus não vivia do dízimo, Jesus vivia das ofertas. Ele era sustentado das ofertas da viúva. Jesus não era sacerdote. Ele não era sacerdote, ele não vivia das ofertas. Ele não vivia dos dízimos, ele vivia das ofertas. Porque dízimo no templo, dízimo é para a igreja. Dízimo é para a igreja. Dízimo quem administra é sacerdote. É pastor, entendeu? Ah, se você está numa igreja, você está ali, é ali que você tem que dizimar. Ah, se você não, então você vai sair dali. Você vai para outro lugar, você pede a bênção do seu pastor e vai para outro. Você entendeu? Mas temos que ser correto. Nós não podemos ter a arrogância e a ignorância de Pilatos. Ô, minha irmã, mas o que é isso que você está falando? Arrogância, ignorância de Pilatos? Arrogância e ignorância de Pilatos, de achar que nós temos poderes sobre Jesus, poderes sobre a palavra de Deus. Não é? Pilatos achava que ele tinha poderes sobre Jesus. Olha, eu posso tanto te crucificar como te libertar. Ele achava. E Jesus respondeu para ele:
nenhuma, não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Ou seja, se não tivesse vindo de Deus. E assim nós temos que entender que tudo vem de Deus, que tudo que nós temos vem do Senhor. O nosso emprego, não, irmã, eu estudei muito. Estudou muito porque o Senhor te deu inteligência. Ah, irmã, eu trabalho muito, eu saio 5 horas da manhã, eu levanto 4 horas da manhã, tá? Porque o Senhor te dá saúde, o Senhor te dá vida. Porque se o Senhor não quiser, nem acordar você não acorda amanhã, minha irmã. Nem acordar você não acorda, meu irmão. Nem acordar você não acorda. Nem acordar. Ah, essa casa aqui eu comprei, essa casa aqui com o suor do meu trabalho. Não, meu irmão, não foi com o suor do seu trabalho, não. Foi pela misericórdia do Pai. Porque se o Senhor não permitir, nem naquela casa você fica. Eu já fui na casa de uns irmãos que compraram, eu entrei naquela casa, aquela casa está cheia de demônios. E o único recado que Deus me tocou para falar para a família foi: não fale que essa casa é sua, fale o tempo todo que essa casa é do Senhor. Que essa casa está infestada de demônios, infestada de demônios. Demônios que se apossaram aqui, por isso que a família que esteve aqui não conseguiu ficar aqui e não conseguiu fazer nada aqui, mesmo eles sendo crentes. Venderam praticamente a preço de banana, porque não estava aguentando viver aqui de tanta pressão demoníaca. Mas se vocês querem ficar aqui, vocês não falem que isso aqui é seu, fale, é do Senhor. Olha a casa que nós estamos tomando conta para o Senhor. Essa casa é do Senhor. Porque senão o diabo que está aqui se levanta, porque ele está aqui, porque ele ganhou legalidade aqui. Eu não sei, o Senhor não me revelou. Mas tinha demônio. Porque quando eu entro em ambiente de demônio, cheio de capeta, eu arrepio do fio da cabeça até a planta dos pés. Eu falei, tá demais. Tá demais. Então nós temos que entender que tudo é do Senhor, tudo é dele. Temos que tirar a arrogância dos nossos lábios, a arrogância da nossa boca. Essa arrogância de Pilatos tem que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque tudo é do Senhor. Então quando receber, tira o que é dele. Fala, Senhor, aqui é a sua parte. Que só chegou na minha mão, não importa se é muito, se é pouco, só chegou na minha mão por causa do Senhor. Muito obrigada, Pai, eu te louvo, Pai, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Pai. Aos teus amados, Senhor, dá enquanto dorme. Aleluia, Pai querido. Aleluia. Porque por mais que você esteja trabalhando, minha irmã, diante de Deus que não cochila nem dorme, você está dormindo. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é misericordioso, Pai querido. O Senhor é bondoso, Pai querido. A tua palavra fala que aos teus amados, Pai, o Senhor dá enquanto dorme, Pai querido. Então eu te louvo, Pai querido, porque enquanto eu e todos os meus irmãos que estão com o nome arrolados aqui nesse caderno, Pai, e todos os nossos familiares, Pai querido, estávamos dormindo. O Senhor, com certeza, Pai, o Senhor estava preparando algo especial para cada um de nós. O Senhor estava cuidando, o Senhor estava dando ordem aos teus anjos para nos livrar da morte, para nos livrar de acidente, para nos livrar de enfermidades, para nos curar, Pai querido, para enviar o nosso sustento. Oh, Pai querido, como nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é aquele que cuida de nós o tempo todo, Pai, e o tempo inteiro. E tudo com a tua misericórdia, Pai querido, tudo com a sua misericórdia. Pai querido, por isso que como igreja eu te peço perdão, Pai, por cada um de nós, Pai, por todas as vezes, Senhor, que nós te deixamos, Senhor, em último plano. E nós sabemos muito bem, Senhor, que quando nós deixamos de dizimar, quando nós deixamos de ofertar, quando nós damos para o Senhor o pior que nós temos, nós estamos, Pai, na verdade, te deixando em segundo plano. É aquilo que Jesus disse ali diante do gasofilácio, que aquela viúva, ela deu mais do que todos aqueles homens que estavam ali,
do que aqueles homens enriquecidos, aqueles homens cheios de dinheiro, porque eles deram do que estava sobrando, mas ela deu tudo que tinha. Ô Pai querido, o Senhor não nos exige, Pai, que nós venhamos dar tudo que nós tenhamos, só não exige isso de nós, mas o Senhor exige, Pai, que nós sejamos verdadeiros e honestos com o Senhor, devolvendo aquilo que te pertence, Pai querido, porque na verdade, Senhor, nós temos uma sociedade contigo, Pai. Nós temos uma sociedade contigo. Nós somos colaboradores contigo, Pai, em toda a tua boa obra. O Senhor é maravilhoso, Pai querido. Nós sabemos que nós estamos debaixo de leis trabalhistas, que são leis injustas. Leis injustas. Por mais que muitos a obedeçam, elas ainda são injustas. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, Pai querido. O Senhor é bondoso. Então, se nós todos os dias temos força, Senhor, para realizar qualquer tipo de trabalho, Pai querido, é o Senhor que nos dá essa força, é o Senhor que nos dá essa saúde. E aqueles, Senhor, que não estão trabalhando, mas que trabalham na sua obra, é o Senhor que sustenta. É o Senhor que sustenta. Então, nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, nós só devemos ter uma coisa, Pai, a fidelidade para com o Senhor. Porque nessa fidelidade nós mostramos o nosso coração. É nessa fidelidade que nós mostramos para o Senhor o quanto que nós pensamos de Ti, o quanto que nós pensamos de tudo aquilo que o Senhor faz por nós. É a gratidão, Pai, é a gratidão. Então que o nosso coração seja cada vez mais grato, Pai. Tira do nosso coração, Pai, toda avareza. Tira do nosso coração toda ingratidão, em nome do Senhor Jesus. E nos transforma em pessoas cada vez mais agradecidas, em nome do Senhor Jesus. Jesus, o Senhor dava graças a Deus por tudo, por tudo, por tudo. Até mesmo pelos milagres que o Senhor fazia. Oh, Jesus querido, nós queremos ser parecido contigo. Nós queremos verdadeiramente, Pai, te ter como exemplo, Jesus, como exemplo. E realmente repetir todas as tuas boas obras. De sermos agradecidos ao Senhor por tudo, Pai querido, por tudo. Porque nós te amamos, Pai querido. E sabemos, Senhor, se nós estamos de pé, é porque o Senhor nos coloca de pé. Nós sabemos, Senhor, que se nós temos vida, é porque o Senhor soprou sobre nós o fôlego da vida. Então nós te louvamos, Pai querido, te louvamos. Porque cremos, Pai, que o Senhor tem nos restaurado e que o Senhor tem tido paciência conosco, Pai. Para que nós cheguemos todos os dias, nós venhamos alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Senhor, hoje é quarta-feira, Pai querido, um dia de jejum, de quebra de fortalezas. E eu te peço, Pai querido, como igreja, que quebra todas as fortalezas, Pai, de demônios, Senhor, que tem acorrentado pessoas, Pai. Pessoas que estão com o nome rolados nesse caderno, Pai querido. Pessoas que seguem esse ministério, pessoas do qual nós temos pedido, Pai querido, para que o Senhor venha curar, Pai querido. Então quebra, Pai, em nome do Senhor Jesus, todas as fortalezas de demônios que têm se levantado contra a nossa saúde, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Quebra todas as fortalezas de demônios que estão acorrentando esse rapaz ali, Pai. Esse rapaz que está, Pai, sofrendo ali com esse AVC. Já são mais de 2 meses internado, Pai. Eu sei que o Senhor tem propósito nessa vida. Quebra essas fortalezas de demônios, Pai. Dessas irmãs que estão lutando contra o lúpus, dessas irmãs que estão lutando contra o câncer, Pai. Quebra as fortalezas de demônio dessa moça, Pai, que está ali lutando contra essa inflamação na carótida, dessa senhora que tirou o tumor da cabeça, Pai. Todas as fortalezas de demônios que estão se levantando contra a nossa saúde, Pai. E nos dê, Pai, sangue saudável, ossos saudáveis, artérias limpas, Pai. Quebra todas as fortalezas de demônios, Pai, que tentar se levantar contra a vida desse Senhor que colocou, estende ali, Pai. Para a glória do nome do Senhor, ele vai receber alta, Pai, em nome do Senhor Jesus. E vai viver, Pai. E vai viver para a glória do Senhor Jesus, para continuar fazendo a tua obra, Pai. Porque ele é uma alegria dentro da tua casa, Deus. Então quebra, Pai. Quebra em nome do Senhor Jesus. Quebra todas as fortalezas de demônios que está suscitando a doença dentro da nossa casa, a enfermidade dentro da nossa casa. Quebra todas as fortalezas de demônio que está querendo adoecer as nossas crianças. Cura essa criança, Pai, que está com pneumonia. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura essa criança que levou um tombo, Pai. Cura, em nome do Senhor Jesus. Cura, Pai. Que as nossas crianças sejam cada vez mais saudáveis, Pai. Os nossos jovens, nossos adolescentes. Mas que tenham saúde para te servir, para te adorar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dê saúde, Pai. Cada vez mais saúde, Pai. Cada vez mais fôlego
para declarar que o Senhor é santo e que nós queremos viver, Pai, debaixo da tua santidade. E queremos ser santos, Pai, como o Senhor é santo, em nome do Senhor Jesus. Então, como igreja, Pai, eu continuo te pedindo, Pai querido, guarde as nossas famílias. Tenha misericórdia de cada um deles, Pai. Santifica, continua nos santificando, Pai querido. Tenha misericórdia, Senhor, do mais velho, a criancinha de peito. Tenha misericórdia de todas as mulheres da nossa família, Pai querido. Que todas nós gostemos, Pai, cada vez mais de sermos mulheres e venhamos te glorificar nessa terra como mulheres, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, nos santifique, sejamos sábias, Pai. Aquelas mulheres sábias que realmente venhamos edificar os nossos lares, Pai. Mas que venhamos ser mulheres santas, Pai. Santas, adoradoras, verdadeiramente adoradoras do teu santo nome. Santifica todos os homens da nossa família, Pai. Liberta cada um deles. Tira deles, Pai, todo espírito, Pai. Todo espírito de vício, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa família, Senhor, que está sendo destruída, Pai, por esse espírito de vício que tomou conta desse rapaz. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende piedade, Pai, dos nossos jovens, das nossas crianças. Que eles não sejam dominados, que eles não sejam escravizados. Todos os dias eu tenho te pedido, Pai, nos liberta de toda escravidão, Pai. Escravidão, Senhor, de pornografia, escravidão de vícios, escravidão de jogatinas, Pai. Nos liberta em nome do Senhor Jesus. Quantas esposas que estão lutando com o marido, Senhor, com o vício do álcool, com o vício da droga. Tantas mães que estão lutando com os filhos, com o vício do álcool, com o vício das drogas. Tenha misericórdia, Pai. Quantos pais que estão vendo os filhos aí se perder pelos vícios da pornografia. Tenha misericórdia, Pai. Quantos homens velhos, já idosos, Pai, que estão se perdendo pelo caminho, perdendo toda a dignidade deles pelo caminho da pornografia. Tende misericórdia, Pai. Liberta essas famílias, liberta esses homens, liberta essas mulheres, Pai. Liberta essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, Pai. Que as nossas crianças, que os nossos jovens, nossos adolescentes sejam santos, Pai. Se tornem adoradores do Senhor o tempo todo, Pai. O tempo todo, que eles tenham prazer de estar na tua casa, Pai. Prazer em te servir, em serem parecidos contigo, Jesus. Que o Senhor seja, Senhor, o grande ídolo deles, Pai. O grande ídolo deles, Pai querido. Que todos esses ídolos que eles têm, que caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Ídolos do futebol, ídolos da internet, Pai, que caiam por terra em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o único digno de ser adorado, Pai. O único digno de ser imitado, Pai. O único digno de ser imitado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia. Nós não queremos que os nossos filhos, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes sejam seguidores de ídolos, não, desses ídolos caídos, não, Pai. Tende misericórdia, Pai. Destrona esses ídolos no coração deles, Pai. O Senhor não é um ídolo, mas o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser exaltado, Pai. O Senhor é o único, Pai querido. Então que assim seja na nossa casa, Pai, na nossa família, em toda a nossa parentela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que venha curar o emocional dessas minhas irmãs, Pai, que estão lutando, que estão nessa peleja com seus familiares, Pai. Cura o emocional. Dê para elas a fortaleza do teu Espírito, Pai. Fortalece essa irmã, Pai, que perdeu essa irmã dela essa semana, Pai. Fortalece, Pai, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor que cura. Enquanto o diabo é o destruidor, o acusador, o Senhor é o consolador, Espírito Santo. Então consola essa família, Pai, que está ali sofrendo por causa da perda dessa irmã, Pai. Tende misericórdia, consola essa irmã, Pai. Console em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Ensina eles a entender com muito carinho, com muito amor, que todos nós temos o nosso dia reservado para encontrarmos com o Senhor. O nosso dia de chamada de descanso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Consola essa irmã, Pai. Fortalece ela em nome do Senhor Jesus para que ela possa lidar com esses problemas familiares, Pai. Fortalece. O Senhor é aquele que nos toma pela mão direita, Pai. Nos coloca de pé. Coloca de pé essa mãe, Pai, que não está aguentando mais lutar com esse filho nos vícios das drogas, Pai. Tende misericórdia, liberta esse rapaz, Pai. Cria situações para que esse rapaz possa ser liberto. Cria situações, cria pessoas que possam ajudá-la, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Envie profetas do Senhor, envie servos do Senhor
para ter o encontro do Senhor, para favorecer o encontro do Senhor com esse rapaz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, converta as nossas famílias, Pai. Nós te pedimos, o inferno não foi preparado nem para nós, nem para as nossas famílias, Pai, mas para o diabo e para os anjos rebeldes que o seguiram. Então tenha misericórdia de nós, Pai. Nos fortalece em nome do Senhor Jesus. Não nos deixa, Senhor, nós fraquejarmos, Senhor, diante das nossas batalhas, Pai. Não nos deixa, Pai. Adestra as nossas mãos para a batalha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dê visão de águia, Pai. Nós somos atalaia das nossas casas. Nos ensina, Pai. Nos acorda de madrugada se for preciso, mas fale conosco, Pai. Espírito Santo nos ensina a orar de forma certa, da maneira como convém, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço por todos os irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno, Pai, e que estão desempregados, que estão endividados. Essa irmã que precisa da aposentadoria dela, Pai, de conseguir a aposentadoria. Tem de misericórdia, Pai, tem de piedade. Eu te peço, Senhor, que abre portas de emprego, Pai, em nome do Senhor Jesus. E permita, Senhor, que venhamos pagar as nossas dívidas e viver do resto, Pai. O Senhor é o dono do ouro e o dono da prata, Pai querido. O Senhor é aquele que nos sustenta, Pai querido. Então tem de misericórdia. Faz um milagre na vida dessas pessoas, Pai. O milagre pertence ao Senhor, Pai. A confusão pertence a nós, mas o milagre pertence ao Senhor. Senhor, dê sabedoria, Senhor, a todos que precisam, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, abençoe, Pai querido, a nação de Israel, Pai, com milhares de anjos, em nome do Senhor Jesus. Tem de misericórdia, Pai. Envie para lá, Pai. Cerque os 4 cantos, Pai, da cidade de Jerusalém. E abençoe todo homem judeu, toda mulher judia, Pai, toda criança, Pai, todo adolescente, todo jovem, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Sopra sobre eles, Senhor, que Jesus é o Messias de Nazaré. Faz a obra, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para que se cumpra toda a sua palavra, de que todo Israel será salvo. Abençoe, Senhor, os políticos brasileiros, não somente os políticos do Brasil, mas os políticos de Israel, com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, Pai, com conhecimento, com muita sabedoria. Tem de misericórdia, Pai querido, com bondade, com benignidade, para que eles possam cuidar das causas que realmente sejam justas, Pai. A causa do pobre, do necessitado, do desamparado, Pai. Tem de misericórdia, Pai, daqueles que estão expostos em situação de rua, daqueles que estão perecendo por falta de cuidados médicos, Pai, na fila do SUS. Tem de misericórdia, Pai. Somos pobres e necessitados, mas é o Senhor que cuida do pobre. Então envie recursos financeiros, Pai. Envie homens e mulheres comprometidos, Pai, com a verdade, com a coragem, com a santidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tira toda a ganância do coração desses políticos, Pai. Faz a eles a justiça que eles merecem. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, todas as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, todos os meus irmãos também, Pai. Abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus, com toda a bênção, Pai, que o Senhor precisar abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus, principalmente com a bênção da prosperidade e a bênção da saúde, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, os estrangeiros também aqui do Brasil. Abençoe, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, Pai, em nome do Senhor Jesus, os missionários que estão aqui no Brasil, que estão no campo, Pai, na Indonésia, na China, no Japão, na África, no Paquistão. Tenha misericórdia de cada um deles. Tenha misericórdia de seus familiares. Tenha misericórdia de todos os grupos de intercessão que existe, Pai. Nos dê santidade para fazer a Tua obra, Pai. Cada vez mais santificação, Pai. E que todo espírito de Amaleque, que todo espírito de perseguição, que todo perseguidor, Pai, que se alia no exército de Satanás para nos perseguir, Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. E que todo perseguidor se arrependa em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, Pai querido, que pode todas as coisas. Adestra nossas mãos para a batalha, Pai, nos fortalece em nome do Senhor Jesus. Deus querido, que glorificado seja o Teu santo nome. Nos ensina cada vez mais a fidelidade ao Senhor, Pai.
em nome do Senhor Jesus. Porque aqueles que te desprezam, Pai, com certeza eles serão desmerecidos. Então nos ensine, Pai, a fidelidade ao Senhor todos os dias, Paizinho, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce, colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Um beijo, fique com Deus, amo você.